Em nossa mensagem hoje, antes de tomarmos a Santa Ceia, eu quero meditar em 2 versículos do Salmos 18, que foi escrito por Davi. Eu creio que esse texto é uma mensagem de Deus para todos nós que estamos aqui. Eu estou seguro, meus irmãos, que o texto que nós vamos ler neste momento, ele contém uma mensagem hoje profética. Ele contém uma mensagem de edificação a pessoas com necessidades diferentes hoje aqui. Ele contém também uma palavra de encorajamento a nós que estamos reunidos aqui. Eu oro neste momento, olhando para cada um de vocês, que percebamos juntos o momento que nós estamos vivendo, o contexto histórico da vida de cada um, e que nós percebamos que Deus está construindo uma mensagem importante, que tem a ver com a nossa eternidade, que tem a ver com a nossa vida. No Salmo 18, no versículo 18 e 19 está escrito, olha o que Davi diz: eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Olha para essa palavra do verso 18: eles me atacaram no dia da minha desgraça. Verso 19: ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Olha essa frase: Deus me quer bem. Deus me quer bem. Deus está gritando aqui nessa noite ao nosso coração: Ele me quer bem. Como nós vemos, meus irmãos, meus queridos e queridas, o texto é claro. Como Davi, nós sofremos ataques. Como Davi, nós seremos vítimas de desgraças. Nós passaremos, como Davi, por momentos que nós ficaremos perplexos. Muitas vezes nós vamos nos sentir como se estivéssemos presos numa situação carentes de libertação. Como nós vemos no texto que nós lemos, é no dia da nossa desgraça que o mal nos ataca. Eu vejo que esse é o momento aqui especial. Deus está falando comigo. Deus está falando com você. É no dia da nossa desgraça, da nossa fraqueza, que o mal vai nos atacar. Eu julgo importante, meus irmãos, neste momento do nosso culto, trazer a vocês uma oração que está dentro desse contexto que Davi está vivenciando, onde ele está passando por talvez o momento mais difícil da vida dele, antes de ser o rei de Israel. E tem uma oração que esse escritor, desse mesmo Salmo 18, o Davi, que ele fez, que ela abre a nossa compreensão, para nós vermos isso que Deus está desenhando no nosso coração, sobre esses momentos de fragilidade. No Salmo 31, no versículo 9, Davi mostra qual deve ser a nossa reação quando nós somos envoltos por momentos de fragilidade, de vulnerabilidade, de fraquezas, de calamidades. No versículo 9 está escrito, Davi orando: sê bondoso comigo, Senhor, porque eu estou confuso, cheio de problemas, já estou cansado de tanto chorar, já estou fraco de tanta tristeza. Olha para esse texto. Por favor, considere o conteúdo desta oração. Você está percebendo? Deus está trazendo nesse salmo palavras, frases que você está orando, que você tem dito para Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou confuso, eu estou cheio de problemas, e eu estou cansado de tanto chorar, Senhor. Eu estou fraco de tanta tristeza. Davi nos mostra aqui, irmãos e irmãs, que nós devemos estabelecer um processo para transformar a nossa fraqueza em força. O que é que Davi faz? Davi ora. Tudo começa com a oração. E aqui, meus irmãos, nós precisamos constatar. Muitas vezes, Deus precisa nos forçar a orar. Escute isto. Talvez existem pessoas que estão aqui
que estão passando por momentos que Deus está forçando você, para você orar. Veja que Deus precisou agitar o entorno da vida de Davi, para levá-lo a clamar a Deus. Deus precisou apertar Davi, para ele pedir por bondade, para ele reconhecer a sua fragilidade, para ele admitir o seu cansaço, para ele confessar as suas lágrimas, para ele admitir a sua tristeza, a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, a sua fraqueza. E aqui então me permita perguntar: o que é que Deus terá que fazer, homem, para fazer você orar? Agora, orar é diferente do que pedir oração. É muito importante eu destacar isto. Orar é diferente que pedir oração. Não pense, há lugar para a gente pedir oração, sim, há lugar para intercessão. Mas se você não ora, Deus vai ter que agitar a sua vida para você orar. Como é que nós transformamos os nossos períodos de fraqueza em momento de força? Eu vejo através da história de Davi, nesses 2 versículos que nós lemos no início, algumas formas de nós transformarmos esses momentos de fragilidades, esses momentos que nós estamos expostos, esses momentos de angústias, esses momentos de tristeza, esses momentos em que nós nos sentimos talvez despedaçados, em força. É possível. Quero começar nos períodos de fragilidades. Se você quer transformar fraqueza em força, redobre a sua atenção. Aumente a sua vigilância nos períodos de fragilidade. Não baixe a guarda nos períodos de fragilidade. Eu gosto dessa ideia de não baixar a guarda. É a linguagem do lutador. Levante a guarda. Levante a guarda. Vocês que gostam do combate. Levante a guarda. Levante a mão. Levanta. Porque o inimigo está mirando no teu queixo. Ele quer atingir você na fraqueza. Uma das realidades é que nos períodos de fraqueza, nós nos tornamos mais expostos ao mal. Por quê? Porque nos períodos de fraqueza, nossos sentimentos adotam uma pegada mais, de um tom mais nostálgico, muitas vezes negativos, muitas vezes desistentes. A nossa forma de pensar se torna confusa, a nossa mente, ela é literalmente sacudida, e a nossa percepção da vida, a nossa percepção das coisas da existência se tornam limitadas, e nos períodos de fraqueza, nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos mais desanimados, nós nos sentimos assim perplexos, com perguntas sem respostas, com conflitos interiores. Em períodos assim, nós nos tornamos alvos do ataque do mal. E eu falo isso com temor, porque se você está passando por um período difícil, Deus está alertando você aqui nessa noite. É no dia da calamidade, é no dia do mal, que o inimigo vai querer chegar perto de você. Em períodos assim, você vai se tornar alvos do ataque do mal. Veja o salmo que nós estamos estudando, no versículo 18, como é que é claro. O Davi diz assim: os meus inimigos me atacaram de surpresa, no dia em que eu estava mais fraco e triste. Olha Deus alertando mulheres aqui nessa noite. Olha Deus alertando homens aqui nessa noite. Quando você está no dia mais triste, quando você está mais fragilizado, o mal vai atacar. Ele quer te pegar, ele quer te destruir. Meus inimigos me atacaram de surpresa no dia em que eu estava mais fraco e triste. Apesar disso, o Senhor foi o meu apoio, ele me sustentou. Você percebe como é que esse texto é profético? Você percebe a alerta que Deus está fazendo? Vocês já perceberam que no dia que nós estamos mais fracos, mais desanimados, é quando chega a notícia pior? Aquele infeliz, aquela infeliz, fazia tempo que não mandava mensagem, manda, bem naquela hora, bem naquele momento, e chega assim, ó, bem, acerta a gente, a boca seca,
estômago dói. E os pensamentos ficam... E você fica assim, de um lado para o outro. Como tivesse levado uma pancada. Foi na fraqueza. Foi no dia mau, quando a fragilidade da tristeza o havia atingido, que atingiu Davi. Deus está claramente nos falando hoje aqui. Nos períodos da fragilidade, redobre a sua atenção. Ele está afirmando, não vacile nos dias maus. Não, reponha a guarda. Davi tinha consciência da necessidade da atenção redobrada. Por que nós precisamos de uma atenção redobrada? Em Lucas capítulo 14, versículo 13. Quando Jesus terminou o seu período de oração e jejum, o diabo já tinha tentado Jesus várias vezes. Olha o que está escrito nesse texto, que tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Existem pessoas que estão hoje à noite que dizem, não, o diabo fez as pazes comigo. Faz tempo que ele nem me tenta. Faz tempo que ele nem faz nada de errado. Pastor, eu não devia ter vindo nesse culto. O senhor está lembrando coisa que eu não precisava lembrar. O maligno está esperando uma ocasião oportuna. O mal não nos ataca o tempo todo. Se ele fizesse isso, a gente ficava craque. Já vem ele, eu estou pronto, pode vir. Pode vir. Mas ele espera uma ocasião oportuna. Ele ataca em ocasiões certas. E uma das preferências dele são nesses períodos de fragilidades, de ocasiões não favoráveis. A Bíblia é muito clara. Pedro registrou no capítulo 5, no versículo 8, ele diz assim, tenha uma mente tranquila, suave, serena, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Não baixe a guarda. Olha o que Deus está dizendo aqui. Se você quer fazer desses momentos de fragilidade, momento de força, redobre a atenção, levante a guarda, esteja pronto para o combate. Ele quer pegar você desprevenido. Ele quer atacar sua família quando você estiver desprevenido. Ele quer estragar esse amor lindo que você tem pela sua esposa. Ele quer atacar você, mulher, quer estragar o romance lindo que você tem com seu marido. Essa comunhão gloriosa que você tem com seus filhos. Ele quer estragar seus sonhos. Se você não redobrar a atenção, se você não levantar a guarda, se você abaixar a guarda, ele vai pegar você na hora oportuna. Para destruir você, para ferir você, para levar você a fazer escolhas erradas, para você estragar a vida de bênção que Deus tem para a sua vida. Por isso, nos momentos de vulnerabilidade, cuidado, fique atento, porque o maligno vem com dúvida, vem suscitando raiva, ira, um punhado de coisa. Resista. Em segundo lugar, para transformar fraqueza em força, reveja a sua comunhão com Deus. Intensifique a sua comunhão com Deus. Melhore a sua conexão com Deus. Por quê? Porque quando nós passamos por período de fragilidade, o primeiro erro que nós podemos cometer é desvalorizar a nossa comunhão com Deus, a nossa parceria com Deus, a nossa devoção com Deus. Esta desvalorização, ela é alimentada pelo desmazelo com a nossa vida devocional. Em momentos de fraqueza, vocês já viram isso, que a nossa tendência humana é deixar de lado a Bíblia. Estou com tanta raiva até de Deus, eu me perdoa, Senhor, mas eu falo, estou com raiva do Senhor que eu não quero nem ler a Bíblia. Eu não vou na igreja não. Acho que não está adiantando nada. Essa é a tendência nossa. A tendência nossa é pedir oração ao invés de fazer oração. O altar da nossa vida é deixado de lado, é desprezado o altar do nosso coração. A nossa comunhão com a igreja, ela é rompida. E o que acontece com a nossa mente? A nossa mente, ela fica entorpecida pelo desmazelo, e aí nós começamos a criticar até os irmãos da fé, por um suposto abandono. Fiquei doente, ninguém falou nada. Você viu? Foi na igreja,
pastor Jacó passou do teu lado, falou com a outra pessoa, oh, faz tempo que eu não te vejo, e ele não falou nada para você, ele nem percebeu a tua presença. O inimigo fica colocando ali. Quando a nossa conexão com Deus é rompida, consequentemente, o que acontece conosco? Nós perdemos a conexão com Deus, e nós então passamos a desprezar, escute isso, os recursos fortalecedores de Deus para a nossa vida. Nos períodos de fraqueza, nós precisamos correr na direção de Deus. Nós precisamos melhorar nossa conexão com Ele, para nós usufruirmos os recursos que Deus disponibiliza para nós vencermos esses momentos de vulnerabilidade. E Davi é o nosso exemplo para transformar nossa fraqueza em força, como nós vemos no verso 18 do Salmo 18. Ele diz assim: meus inimigos tinham me atacado de surpresa no dia em que eu estava mais fraco e triste. Apesar disto, o que ele diz? O Senhor foi o meu apoio e Ele me sustentou. Será que vocês podem ler comigo? Vamos lá. O Senhor foi o meu apoio e Ele me sustentou. Veja o texto, olha. Deus é o apoio. Deus é o amparo. Deus é o sustento nos momentos de fragilidade. Mas como é que nós vamos receber esse apoio? Se nós nos distanciarmos, como é que nós vamos receber esse sustento nesses períodos, se nós não corremos para os braços dele? Veja que o salmista diz que ele foi o apoio. Para ter esse apoio, Deus tinha que estar ali. Você percebe? Se nós não corremos na direção de Deus, para essas fontes de provisão, então a nossa fraqueza se torna uma fraqueza de morte. Ela vai nos matando, ela vai minguando a nossa fé, minguando tudo e destruindo. Eu quero falar um pouquinho dessas fontes de provisão. E aqui vai também o meu testemunho. Eu tenho feito isso e Deus tem me abençoado. A primeira fonte de provisão é a renovação gerada pela meditação da Bíblia. Eu sei, meus irmãos. Vocês vão dizer isso, eu já sei. O problema nosso não é falta de saber, é falta de praticar. É falta de viver. Na Bíblia nós temos, meus irmãos, o conteúdo que Deus particulariza em nosso coração, a fim de nos encorajarmos nos momentos de fraqueza. Muitas vezes você vai ler a Bíblia e vai parecer que não teve resultado nenhum, que aquela palavra não fez nenhum sentido. Às vezes você vai ler a Bíblia e você nem vai entender o que você leu. Mas sabe o que tem na palavra, meus irmãos? De acordo com João capítulo 14, versículo 26, Jesus disse que o Espírito Santo que Ele deu para nós, Ele iria nos fazer lembrar daquelas palavras. E aquelas palavras naquele momento certo ia pular no nosso coração. Vocês sabem do que eu estou falando, porque você já lembrou. Quantas vezes você estava vivendo num momento assim, de repente veio aquela frase, veio aquele pensamento, você lembrou de uma palavra na pregação, você lembrou de uma frase de uma música, você lembrou de um versículo bíblico. Jesus vai fazer isso agora, quando você não medita na palavra, quando você não vai para a palavra disciplinadamente. Você não vai experimentar, você não vai usufruir daquilo. Então, Deus, Ele promete que Ele ia nos lembrar. O papel, meus irmãos, do estudo da Bíblia é renovar as forças do nosso viver. E eu provo para os irmãos. Olha o que está escrito, meus irmãos, no Salmo 119, no versículo 93, o mesmo Davi dizendo, e ele diz assim: eu nunca esquecerei as tuas instruções da tua palavra, pois através dela tu me renovas forças e a vontade de viver. Olha como é que Deus está falando aqui. Eu vou lhe renovar as forças. Eu vou trazer vontade de você viver. Quando é que eu vou trazer? Quando você meditar na minha palavra. Quando você trazer a renovação da minha palavra na tua mente, você vai experimentar essa renovação da tua força. Naqueles momentos de vulnerabilidade, a minha palavra vai renovar a sua força. E eu vou lembrar para você: eu estou contigo, filho, eu estou com você, filha. Não precisa temer, eu sou o teu pastor. Aquela palavra renova.
E aí você fica com vontade de viver de novo. Pode vir quente que eu estou vivendo. Pode vir e eu vou para frente. Ninguém me segura. Deus é por mim. Com a força que Ele me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Transformamos fraqueza em força quando nós meditamos na palavra de Deus. É ela que renova a nossa vontade de viver, por isso focadamente. Eu tenho mandado para muitos de vocês frases a cada manhã, para lembrar a vocês. Pensa nisso. Enche teu coração disto. E eu procuro pensar em mim. Qual é a frase que Deus está falando comigo hoje? Hoje mesmo, Ele me colocou a palavra de novo no coração. Eu tenho a última palavra sobre a sua vida, Jacó. Não fica com medo, não. Eu tenho a última palavra. Segunda fonte de provisão é o alívio gerado pela oração. Quando nós nos abrimos com Deus, na oração, todo o peso da nossa alma é lançado sobre Deus. Quando nós choramos diante de Deus, sobre as nossas fragilidades, sobre a nossa aflição, sobre a nossa fraqueza, Deus transforma aquilo em força, e então aquele peso do nosso coração é tirado. Irmãos, é isso que acontece aqui no culto. Você vem para o culto, você canta, você ora, e aí quando você sai daqui, você sai diferente, leve. Quando você vai ao médico e conta o problema, e ele examina você, e ele te dá um relatório bom, você sai dali aliviado. Quando você dobra o joelho, quando você fecha a porta do seu quarto, e você se abre com Deus, ou no cantinho que você tem de oração, você sai dali leve. Você sai dali com aquele alívio gerado pela oração. O próprio livro de Salmos registra o que devemos fazer em tempos de fragilidade para transformar a nossa fraqueza em força, como nós vemos no Salmo 120, no versículo 1. Quando eu estive aflito, o que eu fiz? Eu pedi ajuda a Deus, o Senhor, e Ele me respondeu. Ele me respondeu, Ele inclinou para mim. Quando eu clamei por socorro, Ele se inclinou para mim. Veja, o salmista, ele está aproveitando do alívio gerado pela oração. É desta prática que nós precisamos nos períodos de fragilidade. Quando você está nesse período, você precisa de uma amiga, você precisa de um amigo, e você liga, eu estava querendo desabafar, eu estou me sentindo assim, você fala, aquela pessoa talvez não diz nada, mas quando você termina dali, você tem um certo alívio. Mas quando você vai diante do trono de Deus e você fala com Deus, você chora com Ele, você aponta para a palavra, a tua palavra diz que o Senhor é o socorro sempre presente. Deus, é agora que eu estou precisando. Deus, eu não posso da minha força. E você vai vendo que Jesus vai te restaurando, vai te aliviando. A oração faz isso. Veja o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se aflijam com nada nesses momentos de vulnerabilidade. Ao invés disso, ore a respeito de tudo. Conte para Deus a necessidade de vocês. A oração gera esse alívio. Que o Espírito Santo toque na sua vida, para você perceber o que Deus está falando. A terceira fonte de provisão é o poder manifestado na congregação dos santos. Aqui, irmãos, por favor, que o Espírito Santo lhe dê essa revelação. Estou clamando para que você perceba isso. Por que o mal quer tirar você dos cultos, das reuniões? Quando nós nos reunimos na igreja, a presença de Jesus, ela é manifesta. Não é por causa dessa igreja, é a igreja nós pessoas. A presença de Jesus se manifesta. Ele mesmo disse que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. Sabe o que acontece quando nós estamos aqui, meus irmãos? As músicas tratam a nossa alma. Você não percebe? Nós vamos cantando e a nossa alma vai sendo curada das nossas emoções. Eu chego aqui na igreja, às vezes eu estou com o meu coração assim, meio morocochoco, eu peço para o Kleber, dá um sol maior ali, e eu começo a cantar, antes mesmo da reunião, e logo a minha alma, ela é curada, ela é tratada. A comunhão entre os irmãos, você encontra uma pessoa, você diz, nossa, como é que esse irmão está bem, como essa irmã está bem, que alegria de ver você. Essa comunhão, ela gera encorajamento para nós prosseguirmos.
quando nós oramos aqui em grupo, que nós levantamos nosso clamor, a oração comunitária, quando nós chamamos, ela incendeia o nosso desejo. Os testemunhos que as pessoas contam, eles fortalecem a nossa fé. A pregação, ela vivifica o nosso espírito. A Santa Ceia alimenta a nossa esperança. E o poder de Deus manifestado na congregação dos santos melhora a nossa conexão com Deus. Melhora. Ele se torna mais perto, por isso ele pode ser o nosso suporte, ele pode ser o nosso apoio, ele pode ser o pronto socorro. A quarta fonte de provisão é a satisfação gerada pela utilidade no serviço de Deus. Toda vez que nós cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida, servindo na igreja de Jesus, o propósito se manifesta com uma vida de alegria, de satisfação, por ser útil nas mãos de Deus. E eu converso com as pessoas que servem nos ministérios de apoio, aqueles que o pastor Marcos Andrade falou domingo, aqueles que dobram o nosso paraquedas. Eu fico olhando os irmãos do estacionamento, como me toca. Aqueles irmãos no frio, na chuva, ali servindo. Muitas vezes nós não valorizamos. Estava chegando agora, dentro do meu carro, um irmão de moto, no meio da chuva, 6h15 chegando. Aquele irmão, colocando a sua motinha, tirando o seu capacete, tirando a sua roupa de chuva, com seu uniforme, para servir. Eu falei, Jesus, o que é isso? Ele falou para mim, é o propósito. Quando você cumpre o propósito, você vive animado, dá aquela alegria, dá aquela satisfação. E eu agradeço os irmãos, irmão, obrigado por você fazer esse trabalho. Ele diz, não, pastor, é meu prazer. Eu venho para o culto da manhã, e venho servir à noite, com meu prazer. Eu tenho satisfação, quando você cumpre o teu propósito, servindo, numa tarefa que Deus te mandou, aquilo valida a sua vida. Você diz, eu nasci para isso. Que satisfação, que privilégio que Deus me dá. Então, quando você faz isso é uma fonte de provisão de Deus. Nas fragilidades, nós precisamos intensificar a nossa comunhão com Deus. Por que o salmista teve a proteção do Senhor? Porque ele mantinha pertinho do Senhor. Qualquer coisa que aperta, eu pulo no colo dele. Qualquer coisa que eu preciso, eu grito o nome dele. Eu corro para ele. E Deus era o seu amparo, o seu suporte. Foi a comunhão com Deus que gerou essa proteção. Para transformar a fraqueza em força, em terceiro lugar, nós precisamos agarrar no amor de Deus. Eu oro, mais uma vez olhando para vocês, pedindo ao Espírito Santo, para revelar isso. Você não pode baixar a guarda. Você tem que redobrar a vigilância. Porque é no dia da calamidade que ele quer te atacar. Mas você também tem que correr para pertinho dele. Ficando perto do Todo-Poderoso, o mais fraco não pode te derrotar de maneira nenhuma. Mas você tem que fazer mais. Você tem que confiar que Ele te ama, que Ele te quer bem. É o amor dEle que é a base de tudo. Nos momentos de fragilidades, nós transformamos a nossa fraqueza em força, quando nós mantemos os nossos olhos no fato de que nós somos amados por Deus. Irmãos e irmãs, nós precisamos vivenciar cada dia crendo assim, Deus me quer bem, Ele me quer bem, eu sou amado por Ele, e esse amor é incondicional. Por quê? Eu até faço isso às vezes, tem dia que eu preciso, eu vou no espelho, tiro a minha camisa, eu bato nas minhas costas, olha aqui Satanás, eu falo assim, olha aqui, você não está vendo? Não tem cicatrizes aqui das minhas costas, mas eu falo para ele, está vendo aqui, ó? Essas cicatrizes que tem aqui, olha, você sabe do que eu estou falando. Tem as marcas da garra da graça. Eu estava caindo lá no fundo, e ele foi, com as garras potentes de amor dele, fincou nas minhas costas, e disse, eu não te perco de jeito nenhum. E ele me arrancou, eu era ele deixou 99 no aprisco, foi atrás de mim, ele me pegou, olha aqui Satanás, eu não merecia, ele fez isso porque ele me quer bem,
Ele podia ter deixado eu ser destruído naquele dia, naquela hora, naquele momento, quando Ele me livrou, quando Ele me socorreu. Ele poderia ter deixado eu estar mortinho, mas não, Ele me livrou. Sabe por quê, Satanás? Ele me ama, Ele me quer bem. Ele não iria me salvar lá, no meio da tempestade do mar, para que eu morresse agora na praia. Eu sou amado. Eu sou amado incondicionalmente. Vamos olhar o texto novamente, olha o que diz. O Salmo 18, no versículo 19. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram, porém o Senhor me protegeu. Agora veja só o verso 18. Me livrou do perigo e me salvou. Por quê? Porque me ama. Deus me ama. Porque me ama. Ele me ama. Ele me ama todo dia. Sabe por que esse dia vai ser um dia de alegria? Porque Ele me ama, Ele me quer bem. Sabe por que eu não desisto? Ele me quer bem. Sabe por que eu não me rendo? Ele me quer bem. Isso é demais, irmãos. Isso é glorioso. O que é que Davi está afirmando? Ele está dizendo assim: quando eu fui atacado por fragilidade, Ele tornou a minha fragilidade em força. Quando Ele me lembrou, lembra, Davi, você é amado, e eu já coloquei minha bênção sobre a sua vida, e é para sempre. Eu te quero bem. É como que ele dissesse, Davi dissesse: minha fraqueza se transformou em força quando eu lembrava do amor de Deus, que o amor que Deus tem por mim. Por quê? Porque o amor divino, ele nos fortalece nos tempos de fragilidade. Todavia, nós precisamos compreender que o amor de Deus não é condicional. Nós não podemos fazer nada para merecer o amor de Deus, como também nós não podemos de maneira nenhuma fazer nada para aumentar o amor de Deus. O amor de Deus já está ativado, já está em você. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus ama você e está ativado na sua vida, mesmo que as emoções dizem o contrário. Qualquer amor que seja salvador precisa ser esse tipo absolutamente incondicional, livre. Ele escolheu me amar. Deus nos ama por decisão dele e não por merecimento nosso. É isso que é constrangedor. Porque eu falo: Senhor, é difícil de eu acreditar nesse amor. Olha o que eu fiz, olha o que eu falo, olha como é que é a minha mente, olha como é que é meu coração. Senhor, o Senhor não pode amar. Ele fala: amei. Não é que eu não posso amar, eu já amei. Eu te quero bem, Jacó. Eu te amo, Jacó. Eu te amo, você é meu menino. Eu te amo de todo o meu coração, Jacó. Eu te amo. Eu quero que você tenha vida eterna. Amar a nós, amar a mim e a você, foi uma decisão divina. Ele não olhou para você de simpático, bonitinha, vou amar. Não, ele decidiu: eu vou criar porque eu amo. 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem foi que nos amou? Deus. Ele nos amou primeiro. Mas eu amo tanto Ele. É outra conversa. É outra coisa. Nós estamos falando que Ele nos amou primeiro. Nos momentos de fragilidade, nós precisamos lembrar disso o tempo todo. Eu sou amado por Deus, eu sou amado por Deus, eu sou amado por Deus. A voz da incredulidade: eu sou amado por Deus. O dia da calamidade: eu sou amado por Deus, eu sou amado por Deus, eu sou amado por Deus, eu sou amado por Deus. Eu não fiz nada para Ele me amar, foi Ele que escolheu me amar, agora o problema é dele. Eu me agarro nesse amor e eu grito para Ele: oh, Senhor, o Senhor não disse que me amava? O Senhor não disse que me ama, Senhor? Olha eu aqui, Senhor. E Ele derrama o amor dEle no meu coração. Já derramou, já está ali ativado. É o amor divino que me fortalece com coragem e força para vencer a minha fragilidade, porque o amor, ele elimina o medo nas horas de fragilidade. Nós precisamos agarrar o amor de Deus, pois Ele gera no nosso coração a coragem que nós precisamos para enfrentar os nossos momentos de vulnerabilidade.
o fato de nós acreditarmos no amor de Deus, isso gera dentro de nós uma atitude de confiança, uma postura de ousadia, uma postura de confiança que nos coloca no tufão, que nos coloca no meio da tempestade. Nós vamos ali não por prepotência, é porque a gente sabe, o Todo-Poderoso me ama, eu não preciso temer. Aliás, veja o que a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 18, o porquê que isso acontece em nós. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Veja o que o texto está dizendo. Porque eu me amo, e eu não preciso ficar olhando para as tribulações da vida como uma punição de Deus, como um castigo de Deus. Não. Eu não estou sofrendo isso por causa que a mão dele está me castigando, porque ele está me punindo por causa disso, daquilo outro. Não, é verdade que os nossos erros trazem consequência. Não, Deus não está nos castigando. O amor supõe que não tem castigo, mas o amor dele vai nos constrangendo. Um dos aspectos dessa palavra que não está aperfeiçoado no amor, se refere à nossa postura, que nós vamos sendo aperfeiçoados nessa crença, que Ele nos ama, Ele nos amou primeiro, somos filhos do seu amor, é essa postura, e então nós vamos crendo que não é uma coisa que Ele só nos ama, Ele preparou o melhor para nós. O amor de Deus nos faz compreender que às vezes que passaremos por dificuldades, sim, mas que isso faz parte do processo divino de fazer a vontade dele em nós uma realidade, aquela vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita. E esse conhecimento, sabe o que gera dentro de nós? Ele joga fora o medo. E isso põe fim na nossa ansiedade, acaba com a nossa preocupação, termina definitivamente com a nossa covardia. Não é o nosso amor por Deus que faz a diferença nos momentos especiais da vida, é o amor de Deus que tem por nós, que Ele tem por nós, que transforma a nossa fraqueza em força. Nosso amor é produto do amor de Deus. E foi isso que o salmista constatou quando ele olhou em retrospectiva a história do seu próprio povo, como nós vemos no Salmo 44, no versículo 3, lá está escrito: não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra, não foi com o seu próprio poder que eles venceram com o poder, com a tua força e com a luz da sua presença, assim tu mostraste o teu amor por eles. Olha o que Deus está falando. Veja quando foi que a fraqueza se tornou em força. Quando Deus mostrou o seu amor leal a eles. O amor de Deus deu poder, deu força na fragilidade daquele povo. E quando nós nos agarramos nesse amor, nós passamos, meus irmãos, a ver tudo que acontece na sua vida como parte de um plano maravilhoso, de um plano glorioso de Deus. O amor de Deus, Ele nos insere ao seu plano soberano, ao seu plano vitorioso. O amor de Deus, Ele nos livra do medo, e o plano vitorioso de Deus gera dentro de nós segurança. Não é só que a gente não tem medo, é que a gente passa a ter segurança. O amor divino nos faz acreditar que tudo que acontece em nós obedece a um plano superior de Deus, um plano perfeito arquitetado por Deus. O conhecimento desta verdade gera dentro de nós força para nós enfrentarmos qual seja o problema. Nós compreendemos, passamos a compreender que nós não estamos à mercê da sorte, mas nós estamos dentro de um plano orientado pela mão poderosa de Deus, que vai fazer todas aquelas coisas, de algum modo, contribuir para o nosso bem. Olha o que está escrito no Salmo 119, no versículo 91. Como é que a nossa vida passa a ser? Teus estatutos permanecem até hoje, pois tudo está a serviço de teus planos. Você crê assim como a Bíblia afirma? Você crê que Ele te ama e que Ele te colocou num plano, que esse plano é vitorioso, que esse plano é soberano, e que Ele faz todas as coisas, Ele coloca tudo a serviço do plano dEle? Você crê assim? A maior parte das pessoas não, elas se tornam incrédulas. Pense comigo, diz aqui
A gente vai ao médico. Um médico que a gente não conhece. Alguém diz, vai lá naquele médico, ele é bom. Você acredita e vai. Chega lá, ele pede uns exames que uma pessoa faz que você também não conhece. Vem num papelzinho que às vezes você nem retira, eles mandam pela internet. E então, se você retira, você lê aquilo, pode ir na internet procurar, só dá dor de cabeça, que vai complicar mais. Você também não entende. Ele passa uma receita, o médico diz assim, a coisa está braba. E quando ele fala a coisa está braba, você já fica preocupado, desesperado. Aí ele passa uma receita de remédio, que você paga caro para comprar aquilo. Você toma aquele remédio, e que ele diz que é para você tomar. Ele determina os horários que você tem que tomar. Ele determina o tipo de comida que você pode comer, o tipo de comida que você não deve comer. O médico diz para a gente fazer, a gente faz. Por que a gente acredita no médico? E está certo de acreditar. E a gente não acredita em Deus. Por que a gente acredita na receita de um médico estranho? E a gente não acredita na receita daquele que é o Criador do céu e da terra? Por que nós olhamos somente a vida em retrospectiva? Por que nós não olhamos para o fato de que nós somos amados por Deus, que Ele inseriu a gente dentro desse plano glorioso, que devido a isso, tudo que acontece conosco, obedece ao seu plano de amor, e que por isso, nós podemos esperar um futuro glorioso para a nossa vida. O amor de Deus é a âncora da nossa confiança. Você não é amado devido ao seu desempenho. Você é amado porque é perfeito. Você não é amado porque é santo. Você não pode fazer nada para ser amado mais, e não pode fazer nada para ser amado menos. Deus simplesmente te ama, e ao aceitar este amor, sabe o que o amor de Deus vai fazer em você? Ele vai constranger você. E constrangido, grato, a gratidão estimula você para dizer, não, eu não posso entristecer quem só me gera alegria. Eu não posso desagradar quem só demonstra amor. E o amor gera um amor dentro de você, que corre na direção desse Deus de uma maneira. E aí nasce uma santa reverência. E isso nos leva a detestar tudo aquilo que a gente gostava. Nasce um novo gosto, porque a gente descobre, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Eu quero dizer por que essa mensagem é muito importante para mim, irmãos. Essa verdade de que eu não posso baixar a minha guarda, de que eu posso me alimentar nas fontes da provisão de Deus, e que eu me agarro no amor dEle, que Ele me coloca num plano vitorioso, tem me dado segurança para viver a vida, irmãos. Eu preciso falar para vocês hoje, porque vocês provavelmente vão ficar sabendo. Talvez alguns de vocês vão me ver indo no médico mais do que eu já fui. Eu estou doente. Sexta-feira eu descobri que eu estou com um câncer. É verdade que ainda está no início. E eu tenho que investigar se esse meu câncer tem alguma metástase ou não. Ainda está localizado na próstata. Ainda vou ter que determinar que tipo de tratamento eu vou proceder nesse momento. Tem sido um momento especial da minha vida. Eu quero que vocês orem comigo, mas eu quero que vocês orem comigo da seguinte forma: não ore para Deus me curar, não. Ore para Deus cumprir o plano dEle. Para Deus cumprir o propósito dEle. O senhor está desgostoso, quer morrer? Não. Quero viver. Mas eu quero viver o plano dEle. Porque se Ele me curar, irmãos, eu e você vamos glorificar a Deus. Não vamos bater palma 3 dias sem parar. Se Ele não me curar, e eu quero vivenciar cada lição que Ele vai me ensinar. E como eu sempre contei tudo para vocês, eu quero contar para vocês como é que é seguro viver no plano dEle. Como é glorioso desfrutar da companhia dEle. Eu quero testemunhar para vocês como é maravilhoso agarrar-se nesse amor dEle. Mesmo quando tudo parece estar dando errado, dá tudo certo. Porque na mão dEle não tem fracasso, só tem vitória. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar neste momento. Oh Pai Celestial, nós vamos tomar da Santa Ceia agora. É uma das fontes de provisão. Eu creio, Senhor, que o Senhor está cuidando nos detalhes de tudo.
Eu quero vivenciar isso, Senhor. Eu tomei essa decisão, Senhor, porque a presença de Jesus me traz segurança. O teu plano vitorioso me traz segurança. Ó Pai, gera essa confiança no coração dessa igreja aqui hoje, ó Pai. Missionária Central de Maringá.